que o seu coração seja elevado. Dê força, dê disposição. Visita o... Derrama da tua graça, do teu amor. Cuida deles, ó Deus, com tua mão poderosa. Não permita que o mal Olá, eu venho aqui para falar para você sobre o devocional diário Sementes de Paz. Todo dia de segunda a sexta é colocado no canal do YouTube, na igreja, uma semente de paz para um dia melhor. Por isso, entre lá, se inscreva, ative as notificações e de segunda a sexta, compartilhe as devocionais. Você verá que de uma forma tranquila, direta e objetiva, à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos compartilhando uma semente de paz para que o seu dia seja um dia melhor para a glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe. Olá, quero compartilhar com você mais uma semente de paz ao seu coração. João, escrevendo no capítulo 14, versículo 27, descreve o que Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus está anunciando que brevemente morrerá, mas ele garante aos seus que eles teriam a sua paz, e a sua paz não era a paz desse mundo. Isso se aplica diretamente a nós nos momentos de tensões e medo. Sempre devemos lembrar que Cristo nos deu a sua paz, e a paz dele lança fora todos os nossos medos. Vamos orar? Senhor, a tua paz está sobre o teu povo, sobre os teus filhos. E nesse momento, Senhor, eu quero orar pedindo que o Teu Espírito Santo faça com que esse irmão e essa irmã se lembre. Se lembre que o Senhor nos deixou a paz. Não deixou a esse irmão, a essa irmã, a paz desse mundo, que é uma paz mentirosa e que por hora, quando aparece, é passageira. Mas o Senhor nos deu uma paz que não é compreendida por este mundo. Porque ela é uma paz, é um respirar tranquilo, é um alívio, é uma alegria, é a falta de medo no momento de medo. É a paz, é a tranquilidade no meio da guerra. Senhor, eu oro neste momento pedindo que o Teu Espírito Santo haja no coração desse irmão e dessa irmã, para que eles se lembrem que o Senhor nos deu a paz. Nós não iremos receber a paz, nós recebemos a paz. Senhor, que esse irmão e essa irmã guarde esta palavra, que é palavra de paz, para o seu coração, em nome de Jesus. É isso que oro e agradeço. Amém.
com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir que doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Queridos irmãos da amada Igreja Presbiteriana Canaã, Reverendo Manuel, 24 anos de ministério. Que o Senhor Jesus abençoe essa amada igreja. Nesses tempos de pandemia, persevere firme no Senhor. Essa igreja avança por causa da fidelidade e da oração de seus membros. Então quero deixar com os irmãos 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, amada igreja, perseverar em oração, perseverar na contribuição, perseverar na evangelização, perseverar no apoio ao seu pastor. Há muito mais de Deus para essa amada igreja. Avance pela fé, o Senhor Jesus está vivo. Um abraço, santos irmãos. Sem paz
Graça e paz. Nesta hora tão sublime do culto, em que meditaremos e seremos edificados pela palavra do nosso bom Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Eu quero ler com você esta passagem que assim nos diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Senhor dará compreensão em todas as coisas. Paulo está escrevendo ao seu filho amado, um filho gerado pela fé, por nome de Timóteo, que você conhece muito bem a história, esta história, mas eu quero apresentar para você algumas facetas interessantes desta passagem e aplicar no contexto da nossa vida diária e no momento em que estou e que estamos vivendo. O versículo de número 1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Uma das expressões mais encontradas na Escritura Sagrada é a necessidade, é a orientação, é a expressão ser forte. Você vai encontrar desde o Antigo Testamento e durante a caminhada inteira do Novo Testamento o ensino da palavra de Deus de que nós precisamos, neste mundo, sermos fortes. Sermos fortes para enfrentarmos as questões da vida, sermos fortes para nos posicionarmos diante dos desafios e dos embates desta vida. E Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo porque este jovem também precisava ser forte. Você sabe muito bem, e as cartas aqui vão nos apresentar Timóteo dentro de um contexto muito complexo. Timóteo haveria de estar pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo está orientando aquele jovem a ser forte, porque de fato, diante dos desafios daquela igreja e daquele tempo, ele precisava ser forte para superar os desafios. Você sabe que Timóteo era um jovem tímido. Um jovem chamado a ser pastor para pastorear a igreja de Éfeso, mas ele tinha no seu temperamento, no seu comportamento, a característica de ser um jovem tímido. Então Deus vai usar este jovem tímido, Deus vai usar este pregador, Deus vai usar este jovem para um desafio naquele contexto em que ele estava inserido. Por isso, os desafios daquele irmão deveriam ser superados à medida que ele se fortificasse, à medida em que ele estivesse se fortalecendo. Pastor, mas além de ser tímido, será que este era só o único problema de Timóteo? Não. Timóteo tinha que enfrentar na igreja de Éfeso homens, doutores, falsos mestres, que estavam assediando tenazmente ali a membresia, tentando conduzi-los a um outro evangelho. E mais, você ainda vai entender mais à frente, no próprio capítulo de número 3, o Paulo escrevendo a Timóteo, dando uma real noção a ele de quais seriam os tempos em que Timóteo estaria enfrentando e pastoreando. Paulo vai dizer para Timóteo: sabe, pois, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E os homens
seriam caracterizados por egoísmo, seriam avarentos, seriam jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E Paulo vai falar para jovem Timóteo: foge destes. Olha, note só, se Paulo está escrevendo aquele jovem naqueles contextos tão complexos, a um jovem tímido, a um jovem com dificuldade, talvez de se relacionar com outras pessoas, porque a timidez acaba provocando bloqueios, é verdade, mas Paulo vai dar ali a Timóteo o segredo para vencer e cumprir aquilo que Deus entregou a ele, ao chamado dele. O primeiro, então, grande segredo é a verdade expressa no versículo de número 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que maravilha é esta informação. Que bênção é esta informação, porque se Paulo estivesse falando: olha, Timóteo, o segredo para você vencer reside nos teus méritos, o segredo para você vencer esta timidez reside em você, o segredo para você desenvolver o teu ministério em dias tão difíceis como estes que você está vivendo aí, encontra-se dentro de você mesmo, Timóteo. Não é isso, porque Timóteo olharia para dentro de si e falaria: eu sou um camarada tímido, eu sou alguém que talvez não me vejo com condições de enfrentar doutores, mestres, que estão muito bem articulados e disseminando mentiras no meio do povo de Deus. Paulo vai dizer que o segredo é fortificar-se na graça. Ou seja, meu irmão, aquilo que fortalece o povo de Deus, aquilo que fortalece os filhos de Deus, aquilo que deveria fortalecer Timóteo diante do contexto, não era interno, mas era externo. Não era na plataforma horizontal, mas era na esfera vertical. Ou seja, o fortalecimento que iria abastecer Timóteo para vencer as crises e os problemas em que ele estava inseridos residia em Cristo Jesus. A graça de Deus. E aqui nós temos que, uma das traduções aqui que esse texto vai nos trazer Timóteo, entenda uma coisa, você vai se fortificar, você vai pegar todas as forças para desenvolver a tua caminhada como um pregador do evangelho, como um crente, como um filho de Deus. Você vai fazer tudo isso no favor imerecido que vem de Deus, na misericórdia, na porta da graça, no trono da esperança. Este é o segredo para nós vencermos. Este é a fonte que vai nutrir, que vai fazer com que você tenha força para cumprir aquilo que está diante de ti para fazer. Paulo escreve aquele jovem com esta visão: fortificar-se na graça. Note a nossa força, a força que vai nos ajudar a cumprirmos a nossa missão, meu irmão. Você precisa mudar o seu olhar. Você precisa parar de buscar dentro de você. Você precisa olhar que o cristão ele está conectado com o eterno. Ele tem que estar buscando a vitória, a força para poder vencer, não nas estratagemas humanas, não na força do seu próprio braço, mas se fortificar na graça, na proteção que vem do nosso bom Deus. E Paulo
vai dizer que esta graça está em Cristo Jesus. Eu gosto de uma outra tradução de que ele deveria se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em Cristo Jesus. Este é o grande segredo. Em dias como o de Paulo e de Timóteo, Paulo vai escrever a este jovem dizendo que ele deveria se fortalecer em Cristo Jesus, na graça que há em Cristo Jesus. Mas eu quero aproveitar nesta oportunidade para fazer uma conexão. Você talvez deva estar perguntando, pastor, 2021 anos depois, o que isso tem a ver comigo? Olha, meus irmãos, meus amados e queridos, eu quero dizer para você que isso tem tudo a ver comigo e contigo. Se naqueles dias eram dias de crise, se naqueles dias Paulo estava passando por situações complexas, como nós veremos à frente, e Timóteo, um jovem tímido, um jovem que estava com um desafio muito grande, estava vivendo ali nos últimos dias, dias difíceis, dias trabalhosos, você talvez possa estar perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? É que os dias também em que vivemos são dias de crises e dias extremamente trabalhosos e dias extremamente difíceis. Por quê? Porque assim como naqueles dias, nós também vivemos dias complexos, em que os homens também são caluniadores, em que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, em que os homens também são traidores, em que os homens também são caracterizados por abandonarem os seus pais, ou seja, deixarem de honrar, deixarem a esmo, deixarem a sucumbir, a mendicar, a serem ingratos para com aqueles que os criou. O contexto é esse. E a falsa doutrina que tenta ensinar um evangelho customizado, um evangelho light, também é latente nos nossos dias. E talvez você possa estar perguntando, pastor, mas o que isso gera no coração dos homens, dos cristãos? Isto pode gerar muita dúvida, isto pode gerar um senso de fraqueza. E talvez você possa estar perguntando, eu não sou capaz, eu não tenho condições. E você está olhando para tudo o que está acontecendo e você talvez possa também estar perguntando, mas eu 2021 anos depois, onde eu vou buscar força para passar por tudo isso, para cumprir a minha missão? E aqui a palavra de Deus vem nesta oportunidade também dizer para você, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça, fortaleça-se na graça. E como é que você se fortalece, irmão? Eu quero dizer que um dos grandes segredos para o fortalecimento do cristão na graça do bom Deus é a vida de oração, é a vida da intimidade. E como é que você deve fazer isso? Estes dias todos, um texto vem batendo forte no meu coração. É o texto lá de Hebreus que diz que nós devemos nos aproximar confiados, nós devemos acessar, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso, Hebreus vai nos dizer que nós temos que nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Você se fortalece à medida que você se aproxima e acessa este trono de graça. Por quê? Porque neste trono de graça, neste trono da graça, nós vamos encontrar a misericórdia desse Deus e que este Deus nos enviará o socorro oportuno para vencermos, para lidarmos com a nossa necessidade da nossa vida. Por isso, eu não quero que você, 2021 anos depois, não caia na senda, no engano de que você deve tentar vencer sozinho. Não, você deve acessar o trono da graça. Agora é trono da graça, não é trono da condenação, não é trono da mágoa, não é o trono da palavra dura, não é o trono, sabe lá do que? É trono da graça, é trono do favor imerecido. E Paulo está orientando a Timóteo
a este jovem tímido, a este jovem que talvez pudesse estar sendo desprezado porque era jovem, a este jovem que estava diante de grandes mestres do seu tempo, a palavra direcionada foi: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E talvez, 2021 anos depois, você anda acreditando de que o fortalecimento seu vai vir através de coisas materiais. Talvez você anda confiando que o seu fortalecimento vai ser nutrido, você vai ser abastecido com a força para poder vencer, né? Em coisas da plataforma horizontal. E Paulo está falando para aquele jovem: meu irmão, meu filho amado, preste atenção, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Mas Paulo vai também falar algo para ele em meio àquela crise. Versículo 2: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E aqui há um outro ensino extremamente importante. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de dúvidas, em tempos em que os desafios estão diante de nós, Paulo vai mostrar para aquele jovem Timóteo que ele precisava se conscientizar, se devotar, aplicar na missão que foi entregue a ele. E qual é a missão? E eu não tenho dúvida do que Paulo está querendo dizer. Paulo começa a ensinar que a grande missão do jovem Timóteo era o processo de discipulado das pessoas. O fazer discípulo. O desenvolver, literalmente, a vida de outros. E Paulo vai falar e vai dar aqui um exemplo muito interessante. Olha, Timóteo, lembra? Você viu que eu instruí a outros. Então, Paulo instrui a Timóteo. Timóteo instrui a outros homens. E estes outros homens instruem a outros homens. Olha que coisa interessante. Veja bem, o fortificado pela graça, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que vive na dependência da graça de Jesus, desenvolve aquilo que o Jesus da graça muito bem ensinou. Jesus falou certa feita aos teus irmãos, às irmãs, aos discípulos e às mulheres que estavam com ele ali no monte da Galileia, quando eles subiram, quando ele partiu, foi assunto aos céus. Ide por todo o mundo, não é? Pregai o evangelho, ensinai, fazei discípulos, ensinando os homens a guardar todas as coisas. Esta é a ação, esta é a missão. Nós fomos chamados para cumprirmos esta missão. Por isso, Paulo vai dizer: olha, eu, Paulo, ensinei você, você viu, e você, Timóteo, ensina a outro homem. E este outro homem faz o quê? Ensina a outros homens. Veja bem, meus irmãos, é isto que faz toda a diferença na vida dos filhos e filhas de Deus. Um cristão genuíno, fortificado pela graça, ele necessariamente anela, aspira, deseja e anseia em transmitir aos outros aquilo que ele recebeu. Ah, meu irmão, minha irmã, Paulo está orientando o jovem Timóteo a fazer isso. Porque quando você transmite, quando você passa para frente, quando você ensina, quando você trabalha, quando você discipula alguém, você se sente vivo, você se sente útil e você se sente engajado na missão. Isto que é a grande verdade dos nossos dias, para os nossos dias. Eu quero dizer para você que, se você ver o processo aqui, é um processo interessante.
Eu recebo, eu passo. Eu recebo, eu passo. E eu me lembro muito bem da figura de dois grandes lagos, ou assim podemos dizer mares, né? Embora talvez a expressão não seja a melhor, para refletir aquilo que o é fisicamente. Você tem ali em Jerusalém, ali em Israel, dois grandes lagos, mares, assim vamos dizer, né? Um recebe água, e este que recebe a água, a água entra por este lago e sai. Ou seja, ela recebe e este mar também faz com que essa água saia. E neste mar que nós conhecemos por diversas outras passagens, lá há bastante vida, há bastante atividade pesqueira, muitas pessoas são beneficiadas, muitas pessoas recebem os frutos, famílias são alimentadas pelo trabalho que este mar proporciona ali. Por quê? Porque ele recebe a água e ele também manda a água para fora. Em contrapartida, existe um local lá que só recebe a água, só recebe e não passa, e não vai adiante. E este mar tem um alto grau de salinidade. E é tão salgado, e é tão salgado, e é tão salgado que não tem peixe. Que não há peixe, que não há vida. Num sentido, eu sei que até certo ponto figurado, não há produção ali, pelo menos naqueles dias, o mar morto. Se você só recebe, e não passa, e não transmite, e não comunica, você acaba morrendo, se tornando uma pessoa que é muito mais consumidora. 2021 anos depois, o desafio aqui para nós é o mesmo. Na cultura que nós temos vivido hoje, que é uma cultura mais de fast food, em que as pessoas muitas vezes estão só querendo consumir. Eu quero consumir, eu quero que eu participe de atividades em que eu vou lá só para receber, mas não transmito, mas não passo. Isto é venenoso, isto vai provocar não vida na tua vida, mas vai fazer com que você se transforme numa pessoa morta. Morta. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, meu irmão, meu filho amado, o que você recebeu, você transmite. O que entrou por você, você passa. Esta é a ideia. 2021 anos também, este é o ensino para os nossos dias. Aquele que é fortificado pela graça, aquele que está conectado na graça do Senhor Jesus, necessariamente ele vai transmitir aquilo que Deus colocou no coração dele. A vida que eu recebo, eu passo vida à frente. E Paulo está falando: instrui a homens fiéis. Eu sei que existe toda uma discussão acerca de quem seriam estes homens, mas eu prefiro entender nesta oportunidade aqui, como certa feita disse um dos estudiosos, nós não podemos reduzir este texto a simplesmente a papel da figura do homem na questão do masculino. Muito embora eu sei, talvez num outro momento eu trate sobre isso, sobre o perigo da falência da figura, do papel do homem no trato com as coisas da igreja. Mas eu quero aqui alargar um pouco a ideia e dizer que homens e mulheres, nós recebemos e precisamos transmitir aquilo que nós estamos dentro de nós. Que nós temos dentro de nós. E nos dias desta pandemia toda que nós estamos vivendo, o que é que você tem transmitido? Qual é a mensagem que você tem levado? Eu tenho ficado muitas vezes assustado com tudo aquilo que vejo.
Mas as mortes, pastor, que o senhor está falando, não, isso me entristece. Ninguém pode estar feliz com a morte de outras pessoas, mas o que eu quero dizer para você é, muitos dos próprios meios evangélicos cristãos, ao invés de estarem transmitindo a graça, ao invés de estarem aproveitando o momento em que estamos para comunicar a vida, para comunicar a fonte do fortalecimento para o ser humano, estão muitas vezes travando batalhas inócuas, agressivas uns para com os outros, muitas vezes sendo transmissores de um vírus muito mais nocivo, que é o vírus da intolerância, o vírus do ódio, o vírus do desrespeito, o vírus da morte, literalmente. Estão se engajando nisto, quando na verdade deveriam estar comunicando a vida, comunicando a graça. Eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, para que se engaje nisso. Saia desta ideia de consumismo cristão. Note só o que está acontecendo nos nossos dias. Tem gente, e esses dias eu conversava com um jovem senhor, que não é da nossa igreja, e ele comentou sobre o perigo que agora ele está envolvido, porque ele chega e agora ele está com um pacote de ofertas, de assuntos, de cultos, de forma nas plataformas digitais. Então ele senta ali na frente do computador ou do smartphone, ou então até mesmo da sua Smart TV, e ali ele começa a consumir, ele senta, e agora deixa eu ver o culto que está rolando na igreja A, agora deixa eu ver o culto que está rolando na igreja C, agora deixa eu ver, eu vou consumir agora a música Y, eu vou começar, e aí ele passa a ser um consumidor e não um adorador. E aí ele passa então a muitas vezes a assumir um papel de que hoje eu vou comer no McDonald's Eclesiástico X, daqui a pouco quando terminar aqui eu vou comer no Burger King Espiritual Y, e não desenvolve uma cultura de discipulado. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? É que nós, no meio deste processo em que estamos vivendo, precisamos estar atentos e cumprirmos a nossa missão de discipular. E como que eu faço isso, pastor? Você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel ao seu chamado. Porque o texto diz, há homens fiéis. E aqui está o grande X da questão, homens fiéis. Fiéis a quem, pastor? Fiéis à graça do Cristo e ao Cristo da graça. Você precisa estar, sim, engajado no processo de discipulado. Esta é a ideia. E Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho amado, fortifica-te na graça. Timóteo, meu filho amado, discipule pessoas. Transmita a graça de Cristo Jesus. E aí no versículo 3, ele vai falar, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E aqui então eu quero fazer uma pequena pausa, um pequeno recorte para você entender quais eram os sofrimentos de Paulo. Paulo estava preso pela segunda vez. E note, esta prisão tinha contornos diferentes. Ela provavelmente aconteceu ali em meados de 65, 66 depois de Cristo. E se na primeira prisão Paulo vem num status de querer falar com o imperador, de querer exigir por conta daquilo que fizeram com ele como injustiça, e ele fica preso na primeira prisão em uma prisão domiciliar, agora o cenário é outro. Agora o palco, o teatro de operações serão outros. Paulo está dentro de um calabouço em que provavelmente enfrentaria a decepação da sua própria cabeça. Como a história mais à frente vai apresentar.
Ele estava agora como ali preso como inimigo de Roma. Você sabe muito bem que o nefasto Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos de tal maldade. De maneira que a perseguição que fora instaurada ali estava levando cristãos a serem mortos nas arenas, é verdade, mas faltava madeira para colocar cristãos embetumados ali com piche para servirem de lâmpadas incandescentes, tochas humanas queimando na cidade. Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: perceba, Timóteo, que o mundo em que os cristãos estão inseridos é um mundo necessariamente, quando está entregue a si mesmo, quando está sendo guiado pelos princípios do inimigo das nossas almas, é um ambiente hostil. É um ambiente hostil. Então, Paulo está dizendo, ó Timóteo, não há, no contexto em que você está inserido, eu não vou te enganar. Você não esteja ali agindo como um boca aberta, como um bobão, como alguém que não está considerando o contexto de dificuldade em que você está inserido. E aí, certa feita, como disse um dos grandes pregadores que eu gosto muito de ouvir, ele falou: você precisa entender que o mundo, a vida do cristão, não se assemelha a um playground, a um parque de diversões. Sofrimento. E aí Paulo vai usar 3 metáforas para ajudar Timóteo a compreender como é que ele deveria agir. A primeira metáfora é que Paulo vai falar: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha aqui, meu irmão. A primeira metáfora, a primeira figura que Paulo vai usar é a figura de um soldado. Há estudiosos que vão dizer, porque pelo fato de Paulo estar preso e ele estar ao tempo inteiro sendo ali monitorado, guardado por soldados, ele aprendeu como se comportava os soldados. Eu quero ir mais à frente, porque Paulo era um homem muito estudioso. Você sabe que ele aprendeu aos pés de Gamaliel e ele tinha um conhecimento muito grande da cultura romana que estava inserida, bem como da cultura judaica em que ele foi criado. Por isso, Paulo vai dizer que que Timóteo deveria participar como um soldado. Soldado tem arma, soldado tem armadura, soldado sabe a estratégia ao qual ele está instruído a cumprir, a desenvolver. E ele sabe que ele está num contexto de guerra. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nós temos que ter arma? Não entenda, não coloque palavras na minha boca. Você sabe muito bem que o que eu estou querendo dizer aqui é que um soldado tem a arma e esta arma é a espada, e você sabe muito bem que a espada é a palavra do bom Deus. Você sabe muito bem que um soldado que é um soldado tem um bom escudo. E você sabe muito bem que a palavra do bom Deus, como nos diz lá em Efésios, você sabe muito bem que o escudo do cristão é a fé. Então Paulo está falando: Timóteo, meu filho amado, você participa dos sofrimentos como um bom soldado que maneja bem a palavra do bom Deus, que é a espada, e que você sabe muito bem que este bom soldado precisa estar devidamente sendo protegido pelo escudo da fé. Você sabe muito bem que este bom soldado tem que cuidar da sua mente, por isso coloque o capacete da salvação. E você sabe que este bom soldado precisa ter sandálias apropriadas, botas apropriadas para poder estar no meio da batalha. Por isso, calce o evangelho da paz. Você sabe muito bem que este bom soldado precisa estar alinhado em conexão com o comandante. Por isso, ore. Porque se você fizer isso, você será um bom soldado. Agora ele vai falar
interessantemente, no versículo de número 4, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Primeiro eu quero dizer para você o que esse texto não está dizendo. Primeira coisa, há um ensino vergonhoso, na minha opinião, de que o cristão ele tem que viver neste mundo como um ET. Não é isso, gente. Ou que ele tem que ir para um monastério e lá naquele monastério ele vai não se envolver com os negócios. Não é isso. Jesus falou que nós temos que ser sal da terra. E o sal, que sentido tem se o sal ficar dentro do saleiro? Não tem sentido nenhum, não serve para nada. Sal tem que estar misturado. E ali dando um sabor, e ali temperando. Não é sal de mais e nem sal de menos. É um sal de forma equilibrada. E que você precisa ser luz. Luz aonde? No mundo. Você tem que estar no meio, iluminando. Não entrando sendo mais uma treva. Não apregoando e ensinando mais escuridão. Não é isso. Então, o que este Paulo está dizendo é que você, Timóteo, precisa entender o seguinte, que você tem que agir, fazer, desenvolver o objetivo daquele que o alistou. E há uma tradução que é aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, você tem uma consciência de que você vai para uma batalha. E naquela batalha você precisa fazer a diferença onde você está, Timóteo. A mesma coisa serve para nós. E aqui o ensino é, Timóteo, meu filho, no meio das batalhas da vida em que você está inserido, foque no objetivo do seu general, que é Jesus Cristo. Agora, diferentemente dos generais dos dias de hoje, que ficam comandando lá do seu quartel, na retaguarda da tropa, os generais, os reis daquela época que eram dignos da confiança e do louvor, iam na frente para batalhar. Jesus prometeu que está conosco. Jesus prometeu que caminha conosco. Jesus falou que aquilo que nós fizermos aqui, irmanados numa só fé, ligarmos aqui, está sendo ligado nos céus. Jesus intercede por nós. O Espírito de Deus trabalha e atua. Por isso, nós precisamos ali participar, trabalhar como conscientes do objetivo que está entregue a nós. Focados na missão que foi entregue a nós. E aqui vai uma palavra, meu irmão. Aqui vai uma palavra, minha irmã. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É por isso que tem tanta gente se perdendo. Porque não sabe qual é o seu papel. Porque não sabe qual é a sua postura. Porque não sabe qual é a sua missão. E qual é a missão? É instruir, é discipular, é transmitir. Por isso que tem tanta gente se perdendo. Por não estar focado, por não ser um soldado, literalmente falando, cônscio do seu papel, da sua missão, está se perdendo. Está se perdendo. 2021 anos depois, esta também é a palavra para nós. O que eu devo fazer, pastor, nos dias em que estamos vivendo? Desenvolva, conheça, saiba qual é a missão que o Senhor deixou para você, para a igreja desenvolver. E em posse dessa missão, no lugar em que você estiver, pregue, instrua, participa, mostre, divulgue, transmita, instrua o maior número de pessoas. Esta é a missão, como um bom soldado. Agora, a segunda metáfora que eu encontro neste texto é no versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Outra coisa aqui interessante é a segunda figura. Se na primeira figura foi um soldado que conhece a sua missão, a segunda figura é a do atleta.
do atleta. E este atleta aqui, ele diz que ele não é coroado se não lutar segundo as normas. O que Paulo está querendo dizer aqui? É interessante, irmãos, esta passagem, porque o que Paulo está dizendo é que nós precisamos, que Timóteo precisava ali atuar e trabalhar e desenvolver a sua missão com a consciência e com a mesma postura de um atleta que se preparava para cumprir, para receber lá na frente o prêmio, a coroa. Só que este atleta vai atuar, vai desenvolver, vai competir segundo as regras, ou seja, com honestidade, com integridade. Ele não vai burlar. Você sabe muito bem, e aqui eu quero dizer que o atleta, talvez a atividade esportiva que mais se afigura ao trabalho de um cristão é a maratona. Tem muita gente que pensa e cai e deixa porque acha que a vida cristã, a caminhada cristã, se assemelha a uma corrida de 100 metros, que começa rápido e termina rápido. Por isso que eu tenho tanto receio de quando eu vejo pessoas que já querem começar numa velocidade que não sei o que, naquela coisa toda, Hoje eu já ando vendo que parece-nos que a caminhada cristã, o desenvolvimento do cristão aqui na Terra está muito mais ligado a uma maratona. Que não é como você começa, mas é como você termina. A vitória está muito mais ligada, o sucesso de uma maratona está muito mais ligada, não se você sair correndo que nem um doido no começo, você não vai conseguir chegar até o final. Mas um processo em que você devagar, começa com equilíbrio, mantém a sua constância, perseverança, foco, vai desenvolvendo. Mas quando esta pessoa vai receber o prêmio, pastor? Recentemente, numa das últimas edições da Maratona da São Silvestre, eles instalaram alguns dispositivos para pegar aquelas pessoas que não estavam competindo segundo as normas. Então, esta pessoa que age desta maneira numa maratona não está agindo de forma honesta. E eles não recebem o prêmio de uma forma integral. Não é coroado. Se descobre depois lá na frente. A mesma coisa somos nós. Um obreiro. Paulo está falando lá para Timóteo. Timóteo, seja íntegro. Se prepare para a maratona. É um negócio árduo, extenuante. Mas se prepara. Mas lute segundo as regras. E aqui vai, então, uma palavra para nós nos nossos dias. Quantas vezes você também não é assediado a desenvolver dando um jeitinho? Quantas vezes você talvez não está preocupado vendo outros desenvolverem, até prosperando ministerialmente, ou até dando certo em algumas coisas na vida, mas estão deixando muitas vezes de cumprir as normas daquele que o arregimentou. Por isso, na maratona cristã, nós precisamos sermos honestos, agirmos com integridade. Agirmos com integridade. Agora, 2021 anos depois, o convite é que você entre, que você saiba que você não está disputando uma corrida de 100 metros. Tem tanta gente que para, que desanima, que larga. Por quê? Porque o negócio não para, acha que correu, acabou a história. Não, o atleta tem que ser íntegro e constante e perseverante e trabalhar conforme as regras estabelecidas pela palavra do bom Deus. O segredo é pregar o evangelho, o segredo é discipular o evangelho, o segredo é anunciar este evangelho. E a terceira figura é o lavrador,
que trabalha deve ser o primeiro a participar dos bons frutos. O lavrador aqui é o agricultor. Este lavrador aqui é aquele que trabalha na terra. E o interessante é que a palavra trabalhar aqui traz a ideia daquele que se aplica, daquele que trabalha de uma forma bem intensa. Pastor, Paulo está falando que Timóteo deveria ser ativista? Não. Ativismo religioso? Não. Lembre, ele tinha que ensinar outros para que estes outros ensinassem outros, para que esses que foram ensinados passassem para frente. Ou seja, Paulo está falando que, veja bem, não é para você fazer tudo, Timóteo. Não é assim que se desenvolve a obra na face da terra. Mas é você ensinando com fidelidade e este ensino indo passando para outros, transmitindo a graça para que os homens possam ser bons maridos, para que as mulheres possam ser boas esposas, para que os líderes possam ser bons líderes em qualquer local em que eles estiverem. Mas é um trabalho árduo. É um trabalho que envolve, literalmente falando, transpiração e inspiração. Aliás, muito mais transpiração do que inspiração. Por isso, Paulo vai usar a figura de um lavrador. E ele vai falar que este lavrador é o primeiro a participar dos frutos. E aqui há algumas linhas de raciocínios. Uns vão dizer que o trabalho que é eficaz do cristão é aquele que gera outros, que frutifica, trazendo outras pessoas. É verdade. Eu creio nisso. Mas este texto também quer nos dizer que o primeiro fruto que gera é na vida do próprio trabalhador. O primeiro fruto da colheita, que é a santidade, que é a humildade. Os frutos do Espírito Santo devem estar sendo gerados no próprio trabalhador, no lavrador. E eu quero então fazer algumas reflexões para a nossa vida. Primeiro, 2021 anos depois, não tente vencer este tempo em que nós estamos vivendo sem estar conectado, sem estar literalmente ligado à videira, que é Jesus. Mas faça isso com a consciência da graça. Fortaleça-se na graça de Jesus Cristo. Segundo, saiba que você não pode só receber. Se você só receber, você se transformará em um mar morto. Você precisa transmitir esta graça. Como que você faz isso? Tendo a consciência de que você foi chamado para ser um bom soldado. E um bom soldado conhece a missão que foi entregue por aquele que o arregimentou. Segundo, seja um atleta de Jesus Cristo, literalmente falando. Mas saiba que você não foi chamado para uma corrida de 100 metros, mas para uma maratona. E nesta maratona você vai ser assediado a encontrar formas para dar escape, para deixar de fazer o que tem que ser feito ou para obter resultados de uma maneira em que as regras de Jesus não vão ser seguidas. Você precisa seguir as regras do Cristo. E terceiro, seja um lavrador, um agricultor que semeia a palavra deste bom Deus, vendo o primeiro fruto desta palavra na tua vida. Vendo o primeiro fruto dessa palavra na sua vida. E vendo este fruto na vida das pessoas. Vendo esse fruto na vida das pessoas. E eu quero reforçar um entendimento. Soldado preguiçoso é morto. Atleta preguiçoso não ganha medalha. E lavrador preguiçoso não come de fruto nenhum.
Pare para pensar nisso. Por isso, Deus chama você não para ser um sanguessuga no reino. Não para ficar com os pés para cima, esperando que o outro faça. Deus chama você para a labuta, para o trabalho. Não adote a postura de consumismo, mas sim de cristianismo laborativo. Esta é a característica indelével da vida daqueles que foram fortificados pela graça do bom Deus. Pastor, como isso tudo há de se concretizar? Versículo 7 é aquele que eu quero ler para encerrar. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Medita, faça uma reflexão, busque em oração e olhe para dentro de você e se pergunte e faça uma análise. Um bom soldado sou eu? Um bom atleta sou eu? Um bom agricultor, semeador, estou sendo? Faça essa reflexão. Se não, se agarre na graça. Se sim, mantenha e aumente o seu engajamento. Porque com certeza, se os tempos de Timóteo foram dias difíceis, os nossos também são dias complexos. E aliás, os últimos dias se inauguraram quando Cristo nasceu. E cada vez mais se aproxima o retorno do nosso grande rei, que buscará aqueles e falará àqueles servos bons e fiéis. Entra no gozo, entra na minha alegria, porque fostes fiéis. Em nome de Jesus. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas, santas e sempre presentes consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém.